Bom dia, estamos começando mais um Sintcef em Movimento. Aqui vamos falar de assuntos diversos e você vai ficar atualizado sobre os principais assuntos na área jurídica, na área política, cultura, esportes. Não perca, estamos começando o nosso programa. Estamos aqui agora com Valério, nosso assessor político. Bom dia, Valério. Como é que você está vendo essa questão desse início de governo, né? Em menos de 2 meses já esse monte de denúncias, de escândalos de corrupção, né? Como é que você está vendo isso? Bom dia a todos os filiados e filiadas do Sintcef e a população em geral. Pouco mais de um mês de governo Bolsonaro, mais uma crise, né? Teve a primeira crise, que foi do filho dele, né, que a conhecida crise dos Queiroz, né, onde houve uma movimentação milionária, e inclusive esse caso, por enquanto, está abafado, né, deixaram de lado, e agora veio à tona mais uma crise, né, que estão chamando de laranjada, né? O que é laranjada? Por que se denominou isso, laranjada? O presidente do partido na época, o Bebiano, juntamente com o Luciano Bivar, que hoje é o presidente nacional do PSL, com os presidentes estaduais, utilizaram verba pública, a nossa verba, né, os nossos impostos, que contribuem para o fundo partidário, né, que alimenta o fundo partidário. Esse dinheiro foi utilizado de forma indevida. Como é que ele foi utilizado? Se colocou candidaturas laranjas. Vou dar um exemplo aqui concreto. Uma candidata a deputado federal recebeu, em Minas Gerais, recebeu R$400 mil, certo? E ela teve apenas 274 votos, ou seja, ela não era candidato para valer. Ela foi colocada lá de forma para preencher uma condição eleitoral, uma exigência eleitoral. Ela não fez campanha e recebeu esse valor quando a campanha que ela fez, né, ela não gastou esse valor. E mais, esse dinheiro foi parar nas mãos da imprensa, né, da empresa que fabricou os panfletos, que fez o programa de televisão. E era exatamente essas empresas, exatamente dos candidatos que realmente estavam em disputa, certo? Então, isso está sendo denominado de laranjado, ou seja, se utilizar desse mecanismo em vários estados do país, não foi só em Minas, teve o caso de Minas, teve o caso de Pernambuco, teve o caso da Paraíba, onde as pessoas foram utilizadas como laranja para receber um dinheiro e repassar esse dinheiro para os candidatos principais, né? O candidato que realmente estava disputando, certo? E isso com aval do comando da campanha, certo? Ou seja, os filhos de Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, aceitaram isso, deixaram isso ocorrer. É muito importante que a Polícia Federal investigue, certo? Que possa ir a fundo, que não deixe de lado, como foi deixado agora mais recentemente, o caso dos Queiroz, certo? O Queiroz que ficou para trás, ninguém fala mais nisso, né? Então é um caso de corrupção gravíssimo, né? Esse governo foi eleito dizendo que era honesto, que combatia a corrupção, e em 45 dias de governo nós estamos vendo aí um mar de lama, né? Nós estamos vendo que o governo não tem nada de ético, não tem nada de transparente, muito pelo contrário. A julgar pela composição do ministério dele, né? Mais da metade do ministério que ele formou é investigado. Exatamente. Você tem, por exemplo, o Ricardo Salles, que foi condenado por improbidade administrativa, certo? Já em segunda instância, e está no governo, certo? Está fazendo audiências, está viajando, representando o governo, e esse governo, me parece, né, não sou eu que estou dizendo, mas todos os analistas estão falando por aí que ele não completa, ele não termina esse governo, em função exatamente disso. Há um despreparo,
não existe um projeto econômico para o país, inclusive algumas coisas que foram aprovadas, inclusive com o voto dele, né? Ele agora quer voltar, por exemplo, a PEC da Bengala, ele agora quer derrubar. Ele acha que o ministro não pode ir até os 75 anos, não, tem que ser 70 anos, certo? Mas ele votou na coitada dentro do parlamento. Cada vez aos dele, né? Exatamente. Então, assim, no passado se acusava o governo anterior que não tinha um projeto econômico, né? Que não tinha um projeto econômico, que ia e voltava. Esse governo vai no mesmo caminho, ele vai e volta, ou seja, o país não sai do canto. A crise se acentua, a crise econômica, a crise social e agora se está chegando a crise política, né? Então essa crise política ela pode levar à queda de um governo. Se você não consegue resolver uma questão econômica, se você não consegue resolver uma questão social e começa a ter a questão política colocada no centro do debate, leva à possibilidade de uma queda desse governo de forma muito prematura. Então nós queremos, na verdade, que seja apurado, que o Ministério Público tenha a mesma rapidez, a mesma dedicação que teve em alguns casos pelo país afora, e que nós enquanto sociedade, né, quer que seja apurado, que seja investigado e que venha o resultado o mais rápido possível. Ok, obrigada, Valério, até o próximo programa. Nós é que agradecemos. E agora aqui com o Dr. Wagner, da nossa assessoria jurídica trabalhista. Dr. Wagner, estamos aí com uma pendência. Eu queria que você conseguisse explicar para mim e para os nossos servidores e até para a população como é que a gente ganha uma liminar e uma liminar não é cumprida, né? Em relação à questão da insalubridade. Pois é. Bom dia, Gigi. Bom dia a todos. Eu vou começar lendo o parágrafo 2º do artigo 68, até para servir de esclarecimento para toda a sociedade, mais precisamente os servidores afiliados à nossa base. O que é que diz o parágrafo 2º do artigo 68 da Lei 8.112? O direito adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições dos riscos que deram causa à sua concessão. Curto e grosso. O que é que acontece? Não é de agora isso aí. A gente já vê com esse problema muito antigo, com essa questão desse corte da insalubridade. O que é que acontece? Os órgãos simplesmente retiram do dia para a noite. Só que com essa nota informativa editada em dezembro, ela simplesmente atingiu a todos, né? Com essa história de operacionalizar e dar mais eficiência ao sistema de dados, o governo, nessa migração de dados, simplesmente retirou essa insalubridade dos nossos servidores. O que é que acontece? Sabendo dessa situação, o sindicato urgentemente ingressou com a ação coletiva, né, para sustar, para que volte, logicamente, à condição anterior. Porque a administração pública não pode. Eu li aqui que a administração pública só pode retirar a insalubridade exatamente, não tem mistério. Cessou a condição, o servidor não mais trabalha na insalubridade, ele é removido para algum outro lugar, ou então simplesmente não mais existe aquela insalubridade, através de um laudo pericial. Claro, não sou eu nem você que vai julgar se aquele trabalho é insalubre. É um profissional, um médico ou um engenheiro que atua nessa área. Então ele vai dizer se o trabalho é ou não insalubre. Então, com esta nota informativa, o governo simplesmente retirou os adicionais de muitos servidores, se não da sua totalidade. Sabendo disso, o sindicato ingressou com ação coletiva, pedimos uma tutela de urgência, que é a liminar. Ganhamos essa tutela de urgência, conseguimos essa liminar, foi concedida, ela foi deferida. Mas o que é que acontece? Mesmo o juiz intimando a quem de direito, os órgãos e seus procuradores, ainda assim a União vem descumprindo essa liminar, o que fez com que nossa assessoria jurídica do SINDICEF,
informasse isso ao juiz, levou essa informação ao juiz. O juiz fica lá no canto dele. É a gente que leva os nossos prejuízos, digamos assim, os nossos danos, o que quer que seja. Fica lá e a gente leva. Então nós levamos essa informação ao juiz, que mesmo dando essa liminar sendo concedida, ainda assim a União vinha descumprindo com essa decisão. O que é que o juiz fez? Arbitrou uma multa diária de R$500. Então o que é que acontece? Para os órgãos públicos, no caso os da nossa circunscrição, porque a nossa decisão ela tem limite territorial, e o limite territorial é o Rio Grande do Norte, certo? Então os superintendentes dos órgãos, as chefias, já é para estar sabendo disso, já é para estar cumprindo isso aí. A multa já está rodando, então é para eles dar cumprimento. Então o que é que o servidor faz? Espera o próximo contra-cheque, aguarda o novo contra-cheque para ver se vai vir ou não essa insalubridade. Vindo, resolveu aquele problema, pelo menos daqui para frente, porque o retroativo, logicamente, o que tiver de retroativo a gente vai pleitear nesta mesma ação. Então não precisa abrir uma nova ação, uma ação individual, que a gente vem ouvindo bastante as pessoas procurar a nossa assessoria pedindo ação individual. Mas se existe uma ação coletiva, que a tramitação é exatamente a mesma, não existe tanta diferença, então vamos aguardar a ação coletiva para pedir esse retroativo. Pode ser de 1 mês, por enquanto, 2 meses, que a gente não sabe se vai cumprir agora, ou assim vai. Então a gente fica nesse aguardo. É pedir ao servidor público que tenha paciência. Por quê? Porque o que a gente poderia fazer, fizemos. O que estava a nossa competência foi feito. Agora é aguardar. Já batemos a porta do judiciário e o judiciário já nos concedeu essa tutela. Então agora só nos resta aguardar. E a multa está correndo. Né? Aquele adicional de insalubridade que não foi pago em janeiro, numa quantia X... Dificilmente, mesmo que venha agora no contra-cheque, não deve vir com juros, deve vir só o valor. Pois é, e dificilmente vai vir também o retroativo. Né? Geralmente eles botam lá botam em reconhecimento de dívida, naquela história do pagamento retroativo, e a gente fica aguardando, o servidor aguarda todo dia e infelizmente não cai no seu contra-cheque. Ok, então vamos continuar de olho aí, nossa assessoria jurídica competentíssima está aí de olho e levando as informações para o judiciário, né? Vamos ter que aguardar mais um pouco para ver o que é que vai acontecer agora nesse próximo contra-cheque. Obrigado, doutor Wagner, bom dia. A lua chega solitária e incandescente, e no meio dessa gente há uma tal desilusão. Mas acredito nesse povo nordestino que tem fé e tem carinho e amor no coração. Às vezes sinto uma forte dor no peito quando olho o desespero que aflige a região. Mas é no canto da viola e do repente que o Nordeste vai pra frente, afogando a solidão. Eu sei que Deus vai olhar para o Nordeste e quem sabe muito em breve essa história vai mudar. E a terra seca vai ficar bem verdinha, vai ter milho e farinha e o cantar do sabiá. É bom demais, se a esperança é a nossa fé e a nossa paz. É bom demais, se a esperança é nossa fé e a nossa paz. É bom demais, se a esperança é a nossa fé e a nossa paz. É bom demais, se a esperança é nossa fé e a nossa paz. O lampião é a luz da esperança, quem espera sempre alcança, é o ditado popular. E a fartura vai chegar para o sertão no sorriso do irmão que não cansa de lutar. O Nordeste é a terra da cultura, tem Cascudo e Upabuna, Castro Alves e Alencar. E tem petróleo, a xelita e o progresso, tem o sal e o comércio e a vida beira-mar. O que falta é uma tal de competência, me falou a coerência de alguém que vem de lá. Sobra riqueza e o que falta é só coragem de mudar essa imagem que só quer eternizar. É bom demais, se a esperança é nossa fé e a nossa paz. Estamos encerrando mais um Sintecef em Movimento. Esperamos que vocês tenham gostado. Próxima semana estaremos aqui novamente. Bom domingo a todas e todos.